Olá, queridos. Graça, paz, prosperidade a todos vocês. Boa noite. Conforme combinado, 2 minutinhos mais cedo, né? Mas estamos chegando para a nossa maratona, terceiro dia, nossa live aula em batalha espiritual. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ontem foi atribulado, a correria, né? Aquela coisa da ambiência, a gente acaba, mas estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, né? Louvando a Deus por tudo que Ele tem feito, louvando a Deus pelas bênçãos, pela oportunidade, né? E por mais que o Senhor tem nos dado. Deus abençoe, vamos chegando aí, Aline, Deus abençoe, Bené, Davi, Monique, Patrícia. Vamos lá, gente. Maria Santana, Vitorino, Selma, Ana Paula, Daniela, Marilda. Eu tô ficando velho, mano. Então a gente fica velho, vai ficando sem. Deixa eu usar meu óculos. A tela muito pequena, pelo amor de Deus. Aí você acaba comigo. Davi, Davi, Deus abençoe. Lê Marina. Gente, um abraço a todos vocês. Pessoal de Barra Mansa, Deus abençoe aqui no Rio de Janeiro. Jaraguari, Bahia, Deus abençoe. Glórias a Deus pela vida de vocês. Vão chegando. Juatubá, Minas Gerais. Salvador, na Bahia. Deus abençoe meu povo de Salvador. Aleluia. Pessoal do Piauí. Deus abençoe o povo do Nordeste, viu? Paraná, vamos para o Sul. Deus abençoe o povo do Paraná. São José dos Campos, São Paulo. Belém, Pará. Glória a Deus. Graça e paz. Santos, São Paulo. Santos abençoada. Glória a Deus. Maceió, Deus abençoe. Belo Horizonte. Santa Terezinha, na Bahia. Juiz de Fora. Juiz de Fora, um abraço minha irmãzinha, meu cunhado, meus sobrinhos, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Wanderson Júnior, Diego. Muriaé, Minas Gerais. Mesquita aqui no Rio. Grajaú e Maranhão. Olha, aleluia. Piracicaba, São Paulo. Piracambi. Alvorada, Rio Grande do Sul. Guarulhos, Goitacazes. Ponte Nova, Bento Ribeiro aqui, Vespasiano, Minas Gerais, Deus abençoe São Caetano do Sul, Itaém, São Paulo, Campinas, Santos mais uma vez, Bragança Paulista, o pessoal de São Paulo abençoado, pessoal de Campinas, glórias a Deus, Curitiba, um abraço para minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos também de Curitiba, Rio Grande do Sul, a Ségua, Parnamirim, glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês, amados. Chegamos aqui para mais um dia de estudo na palavra de Deus. Vamos dar uma ferida aqui enquanto vocês chegam, para nós podermos estudar a Bíblia de forma mais clara possível. É bem verdade que o tema de hoje, ele é complicadíssimo, muito complicado, gente. Nosso Deus. Aos amados irmãos fora do país também, tá, gente? Aos nossos irmãos que estão em Portugal, nossos irmãos que estão na Espanha, nossos irmãos que estão no Japão, Israel, Estados Unidos, né? Nossos irmãos que estão aqui, a Inglaterra, Deus abençoe nossos irmãos que estão em Londres, também na Inglaterra, Deus abençoe. Pastor Davi Augusto, Deus te abençoe, meu amado. Pessoal de Joinville, Santa Catarina, Deus abençoe a todos vocês, dentro e fora do país. Angola, Deus abençoe, Dário. Pessoal de Angola, Deus abençoe a todos vocês também nesse país abençoado. Glórias a Deus. Amados, nós temos nossos cursos aí, você quiser se inscrever nesse curso, vai deixando seu like, viu? Chegou, deixa like, que isso ajuda o canal, isso faz com que o canal seja difundido, apesar da gente ter uma lutinha com o YouTube, mas glórias a Deus, faz parte dessa guerra que nós temos entre o mundo espiritual, o mundo tecnológico, o mundo humano. Amém? Deixa seu like aí, vai deixando seu like, vai abençoando o canal, no nome de Jesus. Nós temos nosso curso técnico para pregadores, já com a apostila na mão. São 12 aulas, 3 meses. Já começando a turma na semana que entra, na semana que vem. Essa semana já começa, se eu não me engano, amanhã, né? Começa o curso de teologia, a nova turma do curso de teologia, com matéria. Deus abençoe. Se você quiser fazer, só ligar para o... passar um zap pro 99210-6818, falar com a Josiane, que ela vai fazer tua matrícula, vai te explicar tudo direitinho. A mesma coisa no curso de pregadores, tá bom? Nossos livros estão aí disponíveis em PDF, físico também, para você ler, ser abençoado e com certeza crescer um pouquinho mais no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós hoje vamos tratar, como eu falei, o tema hoje é energias psíquicas e espirituais, Parte 1. Eu não tenho como fazer isso de uma aula só. Estela, obrigado, minha querida. Só o Senhor Jesus para te abençoar de forma tremenda e abundante, viu? Aluna abençoada. Deus abençoe, Estela. Jesus. O que sabemos sobre isso, queridos? Deus abençoe, Cristiane. Muito obrigado. Deus abençoe por sua vida, sua família também.
Amados, a gente não cobra nada aqui, tá? Pelo amor de Deus, as pessoas, elas ofertam porque entende que a gente aqui tem investido, está procurando fazer o melhor possível e também a gente oferta na vida de muita gente, de muitos missionários, a gente sustenta missionários, a gente abençoa a vida de alguns missionários. Nós temos um casal na África, o Benoit e a Fanny, são um casal abençoado. Estamos ampliando o nosso leque aqui no Brasil e queremos ampliar também em outros países. Estamos aguardando em Deus para poder estar abençoando. E eu tenho um prazer muito grande de abençoar a vida das pessoas. Tenho mesmo. Eu glorifico a Deus quando Deus me dá prosperidade para poder abençoar. Então, você pode ficar à vontade, mas é gratuito, tá? Nada aqui é pago. Então, se você, de repente, está chegando, está vendo essas pessoas doando, fala, tem que pagar pela aula, vou sair. Não, não saia. Em nome de Jesus, não saia. Tá bom? Não saia. Em nome de Jesus, continue assistindo a aula. É de graça, é gratuito. Você não precisa, em nome de Jesus, pagar nada para estar aqui conosco, tá bom? Vamos orar? Vamos começar orando? Pai bendito, em nome de Jesus, estamos estabelecidos aqui. É a Tua graça que nos traz, é a Tua misericórdia, é a Tua bondade, que consegue, ó Deus, nos trazer a luz, que nos projeta, nos tira das trevas para a Sua maravilhosa luz, Senhor. É a Tua vontade, a Tua soberania que nos escolhe, é o Teu poder que nos prepara, é a Tua unção, a unção do Espírito Santo que nos dá capacidade, inteligência. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem acontece, por isso toda honra, toda glória, todo domínio, toda majestade pertence a Ti, a Teu Filho Jesus Cristo. Queremos pedir agora sabedoria, inteligência emocional, inteligência espiritual, sabedoria que vem do alto, Pai. Nos dê condições e capacidade de aprendizado. Guarda a vida de cada um de nós. Repreendemos toda retaliação, todo contra-ataque, seja ela de forma física, espiritual, local, no mundo invisível, nas regiões celestiais, no YouTube, em nome de Jesus, guarda a vida dos meus irmãos. Repreenda, Senhor, agora, na sua autoridade, no seu poder, ó Pai, toda retaliação contra a casa dos meus irmãos, contra os objetos dos meus irmãos, todo contra-ataque aos seus filhos, seus bens, seus pets, seus bichinhos, suas plantas, guarde todos eles debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Obrigado por essa oportunidade, por cada aluno, por cada inscrito, por cada irmão que chegou, vai chegar. Louva a Deus por aqueles que dão like, aqueles que dão dislike, louvo e abençoo também, em nome de Jesus, cada um, concordando ou não, o Teu reino, a Tua obra seja feita em nossas vidas. Te adoramos, te agradecemos, te exaltamos, reconhecemos tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos, falar de energia. Primeiro, eu me ponho em perigo. Por que me ponho em perigo? Porque falar de energia no meio evangélico é quase, energia, o irmão, nova era. Nova era, esse pastor é nova era. Cuidado com esse irmão nova era. Quem fala de energia é o pessoal da nova era. Então, fazer o quê, né? Como se isso fosse uma descoberta ou fosse proibido falar disso, quando hoje a ciência, no estado tão avançado que está, nos prova o mundo espiritual no microscópio. Ou seja, é claro que a Bíblia já fala disso. Fabiano, Deus te abençoe. É claro que a Bíblia já fala disso há milhões de anos. Mas aí a ciência traz agora. Então agora eu creio na Bíblia. Não, eu sempre creio na Bíblia, independente do microscópio, independente do telescópio, independente do Hubble, do Kepler, do Einstein, do Galileu Galilei, independente deles, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, creio naquilo que Deus colocou para nós como regra de fé e prática. Ponto. É claro que hoje a gente usa a ciência para nos ajudar a compreender de uma forma mais ampla, mais, digamos, técnica, algumas coisas que a Bíblia já tem e a gente acaba não enxergando e não quer ver. Vamos compreender que todos nós passamos por algumas situações de energias e a gente não entende porque o nome não é esse. A igreja gosta muito do linguajar crentez. Você sabe que você tem que ter um dicionário de dialeto crentez. Eu estou quase escrevendo, né? Um dicionário de dialeto crentez. Varão, varoa, o vaso, o deserto, né? Tá estreito, estão na prova, unção, segura vaso, cuidado com rolo, não engole rolo. Essas coisas assim, a gente tem que fazer talvez a gente num dicionário não digo, mas a gente vai ter que fazer pelo menos um glossário do crentez e dá para cada irmão que se converte. Filho, toma isso aqui, a Bíblia e um glossário de crentez para você. Mas o que é isso? Para você aprender um novo linguajar tribal dos crentes. Então, quando você fala de energia, quando você fala de coisas psíquicas, quando você fala, meu Deus, eu vou,   , 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
está amarrado, está repreendido, amarrado, maniqueado, queimado, tostado, virado em nome de Jesus. Cara, aí tu já começa a ter um problema sério de ideologia. Mas vamos entender do que estamos tratando, gente. O assunto é amplo, como eu disse para vocês, não dá para tratar em uma parte só. Vou tentar tratar em duas partes. Coloquei aqui justamente uma foto alusiva de Jesus, Moisés e Elias no Monte Tabor, quando Jesus é transfigurado junto com esses homens, esses ícones, e que a teologia interpreta que Jesus estava ao lado da lei e dos profetas, ou seja, falando de ciclos, né? Até a nossa interpretação é muito religiosa. A percepção ela é muito mais escatológica do que evangélica, e nem judaica ela é escatológica. Porque estar ao lado de Moisés e Elias tem um significado que eu não vou falar hoje porque a aula é outra, tem um significado muito mais escatológico para futuro do que para explicar que Moisés e a lei e Elias significam os profetas. Tudo bem, respeito, cada um vem com a sua linha teológica, a minha não é essa. Eu vejo outro simbolismo aí, os três estão brilhando em glória, e Jesus, quando desce, fala com os seus discípulos, lá em Marcos 9, olha, ninguém digam isso, e os discípulos só sabem que é Moisés e Elias, porque com certeza Jesus falou com eles que era, que eles não teriam como reconhecer a pessoa de Moisés e Elias, porque eles não os conheciam. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Por que o rosto de Moisés brilhou? O que é o ser humano? O que nós somos? Quem somos? Qual é a nossa formação? A nossa intenção aqui não é destituir, como Jesus diz, não pense que vim abrogar a lei, mas vim para cumpri-la. Não pense que vim aqui desfazer a Bíblia, muito pelo contrário. Eu vim para tentar ajudar você a entender algumas coisas que na Bíblia você não entende. E outra coisa, desmistificar e tirar esse lúdico excessivo que nós temos. Porque algumas pessoas falam assim, só Moisés brilhou o rosto, ninguém mais pode brilhar não. Mentira, já vi pregador falando, mentira. Qualquer um pode ser o seu rosto e o seu corpo brilhando, sim. Deus abençoe, um abraço a Ouro Preto. Estou dando um abraço especial, que é uma cidade que eu tenho muito carinho, fui criado lá na minha adolescência, há muito tempo que eu não vejo ninguém de Ouro Preto. Um abraço, Ouro Preto e Mariana, um abração. Então vamos lá. Sabe, essa questão de brilhar, ela é possível sim, mas por que ninguém mais brilhou? Vamos lá. Vamos entender que o brilhar, ter o rosto brilhando, como foi o caso de Moisés, foi um caso atípico? Foi. E por que Moisés desceu com o rosto brilhando? Porque algo aconteceu com ele. Algo aconteceu com Moisés. Algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma das coisas que a igreja evangélica tem que começar a trabalhar é que as coisas que ocorrem no mundo espiritual com o ser humano, via de regra, ao cristão, é de dentro para fora. Existem eventos de fora para dentro? Sim, nós vamos falar de vários tipos de energia, uma delas é a ambiência. A energia ambiental, a energia social, elas são de fora para dentro e pode mexer conosco, nos alterar. Sim, nós temos a homeostase, nós temos situações que influenciam a nossa vida, nosso humor. Aí nós vamos falar de energia psíquica, ou seja, vamos falar de pelo menos 5 tipos de energias, e é importante que você saiba disso, porque a gente acha que é o quê? Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar com chama divinal, ó vem. A gente acha que é só isso que dá poder, então se eu não conseguir extrair dentro do meu culto, se eu não conseguir extrair alguma outra coisa dentro da igreja, eu não tenho poder. Irmão, ô irmão, tu tá fraco, irmão. Poxa, irmão, tem que buscar mais a Jeová. Aí tu fica, pô, rapaz, já tô tão desanimado, o cara já tá me dando essa palavra que eu tô fraco. Eu aceito, crente galinha da Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Crente 6 horas por mim, por favor. E vai embora, essas brincadeiras que a gente já sabe de igreja, coisa de crente. Quando na verdade não tem a ver com isso. Qual é a influência energética da igreja? De ambiência.
A influência energética da igreja é de ambiência, porque estamos na comunhão dos santos. Quando houver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei, porque estamos em sinergia. Jesus vem com simbiose, sinergia horizontal, simbiose vertical. Ou seja, quando nós estamos juntos, entramos em juntos concordando, declaro. Porque tem igreja que tem muita gente junto e ninguém concorda nada com ninguém. Então não adianta nada. Se você está numa igreja com 50, 60, 70, 80 pessoas e cada uma está por si, desculpa, Jesus não vai ali. Porque Jesus vai onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou seja, pensando nele, querendo ele, buscando ele, adorando a ele. Ok? Se a igreja não estiver pensando nele, está pensando no show, está pensando na dança, está pensando em tudo quanto é revertério que acontece, tudo que eu conto é revertério que acontece no âmbito humano. Vem preocupado, eu quero cura, eu quero casar, e eu quero pagar dívida, eu quero minha casa própria, eu quero meu carro. Se vem com essa situação, me dá a minha bênção para depois subir, não adianta, Jesus não estará lá. Então vamos compreender que essa questão é muito importante. A igreja, ela tem uma ambiência, e essa ambiência, ela gera energia que faz com que eu e você tenhamos em nós a capacidade de ampliar justamente a nossa comunhão, vamos usar a linguagem espiritual, a linguagem bíblica, a comunhão com Deus, ou estar em comunhão com Deus, tá bom? Gente, eu não respondo a ninguém, avisando aos novos inscritos, talvez aqueles que não me conhecem. Eu não respondo a nada durante a live para não perdermos tempo. E a live da maratona, ela tem 40 minutos, 35, 40 minutos. Se eu parar para responder todo mundo, tá bom, gente? Agradeço, obrigado aí pela compreensão. Então vamos compreender, gente, também que quando Moisés desce com o seu rosto e ele está brilhando, isso aqui é um processo atômico. Isso é um processo, querido, que nós vamos entender aqui, que ele é um processo físico também. É físico também. Ele não é só um processo espiritual, é espiritual que vem para o físico. Preste atenção, toda manifestação física, toda manifestação que é de massa densa, ela na verdade é proporcionada por uma ação espiritual. A doença, ela não começa no corpo, ela vem da psique. Ela vem da psique por influência ambiental. A influência ambiental por uma influência de densidade espiritual. A densidade espiritual por um ser ou seres que estão trabalhando no invisível. Seres no invisível, ambiência, sócio, cidadão, psique, corpo, soma. Ou seja, há um caminho para as coisas ocorrerem. Há um caminho para que as ações sejam... há um caminho para as ações poderem acontecer. Quando eu compreendi isso, eu comecei a trabalhar menos. Eu comecei a ter... Por incrível, eu estou doente agora, mas depois de anos e anos sem me adoecer, e estou doente por uma questão muito séria no reino espiritual, e é claro, afetou o meu físico, afetou a minha garganta, afetou... eu estou com um estado crônico agudo de urticária, que está mexendo no sistema simpático, no sistema nervoso, está mexendo na questão... química, meu sistema imunológico está trabalhando, então, mas eu estou controlando com medicamento, com oração, com meditação e com tranquilidade, com paz. Senão, não consigo. Por que muitos pastores entram em batalha espiritual e desistem? Por que muita gente entra em batalha espiritual e diz, pastor, desde que eu fui? Primeiro, nunca vá a um lugar onde Deus não te mandou. Nunca vá libertar, quebrar estátua, tirar isso, tirar aquilo, fazer isso, aquilo, outro, aquilo outro. Se Deus não mandou você ir a nenhum lugar, nenhum terreiro, nenhuma sala de satanista, nenhum lugar, não vá, você não tem que ir lá. Vai mexer lá por quê? Você tem capacidade para ir lá? Porque depois a pessoa fica doente, enferma, é acometida de uma série de coisas, sabe? Que ela não sabe explicar depois, e vai para oração. Eu cuido de muita gente que tem enfermidades que não começaram de forma patológica, ou seja, não é patos.
É soma, é psicossoma. Por que psicossoma? Porque o capacete da salvação é justamente para blindar você das setas. Que são setas? A linguagem de Paulo é uma linguagem de analogia, onde a ponta da lança, muitas vezes era colocado veneno, para quando o flecheiro atirasse, atingisse o soldado, e esse soldado com o veneno ficasse enfermo à beira da morte, mas não morresse. Por quê? Para que um soldado ferido, ele para 3 outros militares. Então a ideia do dardo inflamado é um soldado parar 3. São 3 que vão parar de lutar, porque alguém vai ter que cuidar, alguém vai ter que carregar. Ok, gente? Então vamos entender que Paulo está falando de dardos inflamados, numa linguagem militar, num paralelismo. Tá bom, gente? Então vamos compreender isso. Quando Paulo está falando isso, na verdade, o que são dardos? Dardos são energias, influências energéticas. Dardos são pensamentos, feitiçarias, bruxarias, influências que vão como energia. Imagine um campo sonoro batendo em você, batendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e você, de repente, começa a pensar, a se influenciar, a se entender numa situação. Isso são setas malignas, ok? Aqueles que gostam, os bruxos, os feiticeiros que influenciam pessoas, eles fazem o que? A mentalização, né? Eles fazem aquela mentalização. O que acontece? Eles quebram o seu campo energético, mental, tá bom? Ele quebra o seu campo energético mental, e aí o que ocorre com você? Você começa a receber influências de pensamentos. Vai vindo influência de pensamentos. Quando você vê, não é. Por que você acha que está esse grande acometimento de homossexualidade? Você acha que todo mundo nasceu homossexual e se escondeu dentro do armário, como diz a galera aí? Você acha que todo mundo era homossexual e agora, um despertar de consciência? Eu só estou num corpo feminino, mas eu sou homem. Eu só estou num corpo masculino, mas eu sou mulher. Você acha que foi isso? Ou você acha que caiu uma grande ambiência, um caudal de consciência espiritual sobre a sociedade no planeta a partir dos anos 2000, com o levante de Leviatã? Eu não vou entrar nisso agora. Sabe? E isso começou a provocar de forma global. Agora, como é que isso foi preparado? Com a globalização, a quebra das fronteiras dos países. A quebra das fronteiras dos países fez com que uma aliança espiritual, ou seja, um principado local, pudesse caminhar num principado externo, e o outro principado local pudesse participar de um principado externo. Ou seja, quebrou-se as fronteiras espirituais para que potestades e principados de países e regiões pudessem. Então, homossexualidade não tem a ver com DNA, tem a ver com escolha, é uma escolha social. A pessoa escolhe ser. Ela não é, não, ela é influenciada. Somos seres sociais. Como seres sociais, tudo sociologia e psicologia você vai entender. Você escolhe botar piercing, você escolhe botar brinco, você escolhe fazer tatuagem, você escolhe. Não é assim, eu acho que eu nasci para ter uma tatuagem de um raio aqui. Não, não existe isso. Não existe isso. Você, na verdade, escolhe, é uma escolha, é um comportamento que eu passo a adotar. Ok, gente? É isso que ocorre. Não tem a ver só com... Então vamos compreender isso. Então o campo energético ele é importante, por isso que eu bato... Eu talvez seja o pastor que mais fala de ambiência, talvez seja aquele que estuda mais sobre ambiência espiritual dentro de sociologia e psicologia, porque para mim é importante compreender não o demônio que está na pessoa, mas o que influenciou essa pessoa da abertura para o demônio estar nela. Por que ela está sendo influenciada? Por que ela está hoje caminhando com esse comportamento? Porque esse comportamento foi adquirido por causa da sociedade que gerou uma influência, a influência gerou uma fraqueza, a fraqueza gerou uma ruptura, a ruptura trouxe o demônio. Compreendam isso. Esse é o caminho. A gente, como cristão, temos que ter também empíricos. Tem que haver... A gente precisa também ser um pouco cientista. E eu, em Batalha Espiritual e Libertação, sou cientista. Em Batalha Espiritual, nós temos que ser cientistas, sim, cientistas espirituais, para poder entender. O cristão, quando tem o capacete, olha o que Paulo diz: portanto, tomai o capacete da salvação para que vocês possam o quê? Resistir. O escudo para apagar. Pronto.
Se você tem um capacete ou escudo, você segura essas influências. Por que eu não sou homossexual? Por que eu não fui para isso? Por que você não foi? Porque possivelmente há uma influência, uma ambiência de igreja, uma ambiência espiritual, o Espírito Santo, o escudo, mas em outras áreas, talvez você no adultério, na fornicação, na mentira, na glutonaria, na ira, na inveja, ok? Na dissensão, na facção, em outras áreas você tem mais sensibilidade. Você, quando eu falo você, gente, estou generalizando, tá? Por favor, estou falando, né? Alguém pode ter essa influência porque não consegue apagar os dardos inflamados. E Satanás é esperto, ele vai na nossa fraqueza, tá bom? Ele vai na nossa fraqueza. Então vamos compreender que esse tipo de energia de Moisés, ele foi gerado de uma forma muito interessante. Vamos lá. Cerca de 99% do seu corpo é composto de átomos de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Você também contém quantidades muito menores de outros elementos que são essenciais à vida. O tamanho de um átomo é controlado pela posição média dos seus elétrons. O núcleo são cerca de 100 mil vezes menores que os átomos. Se o núcleo fosse do tamanho de um amendoim, o átomo seria aproximadamente do tamanho de um estádio de futebol. Se desprezássemos todo o espaço morto dentro dos nossos átomos, caberíamos em uma partícula de pó de chumbo, e toda a raça humana teria o volume de um cubo de açúcar. Isso é muito interessante, gente. Os prótons e nêutrons dentro do núcleo de um átomo são compostos cada um por 3 quarks. A massa dos quarks, que vem na sua interação com o campo de Higgs, representa apenas uma pequena porcentagem da massa de um próton ou nêutron. Os gluons, portadores da força nuclear forte, que mantém esses quarks juntos, são completamente sem massa. Gente, quarks e gluons são a menor partícula do átomo descoberta. É a menor partícula que nós podemos hoje, a ciência, a física quântica pode descobrir, tá bom? Ou pode descobrir, não. Está dando pra gente como as menores possível. Se a sua massa não vem das massas dessas partículas, de onde ela vem? Energia. Os cientistas acreditam que quase a totalidade da massa do seu corpo vem da energia cinética dos quarks e da energia de ligação dos gluons. Ok, nós chegamos, fomos depurando, e chegamos nos quarks e nos gluons. Os quarks são os elementos menorzinhos que estão lá dentro do núcleo. Você tem, num átomo você tem elétrons, prótons e nêutrons. Dentro dos nêutrons, você tem justamente os quarks. Dentro dos quarks, junto com os quarks, você tem os gluons. E o que tem dentro deles? Aí você fica assim, mas o que é? Quem é? De onde vem? Aí você vai compreender uma coisa muito importante que já está na Bíblia. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 13. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a boa era luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Vamos entender isso? O que ocorre conosco vem de mundos espirituais, ou vem do mundo espiritual. O átomo é apenas o átomo e as suas particularidades, próton, nêutron, elétron, e aí a gente parando aqui nos 3 só para a gente poder... Vamos compreender? Essa questão é só para a gente compreender que o átomo é apenas a primeira manifestação do mundo invisível para nós. E todos nós somos formados em átomo. Alessandro, Deus te abençoe. E todos nós somos seres atômicos, o mundo atômico, o planeta Terra. E olha aqui o que acontece, o corpo humano, uma célula, um próton no átomo e dentro do próton os quarks. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Olha o átomo, o seu núcleo, o núcleo do próton, ou no núcleo do átomo onde está justamente prótons e nêutrons, você tem quark e gluon. Vamos compreender que isso, cada vez que a ciência buscar, ela vai achar mais, até que ela não ache mais nada. Porque por trás disso há uma força invisível, um poder tremendo. Um poder que é fora do comum, e é o poder de Deus, o Criador de todas essas coisas. O Criador de todo esse mundo. O que você vê não é nada perto do que você não vê. O problema, por isso é que Paulo fala assim, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ele está falando, não temos que lutar contra seres humanos. A nossa luta é contra principados, potestades. Ele está usando analogia, paralelismo, porque ele está usando os poderes hierárquicos dos tempos do governo greco-romano. A nossa luta é contra príncipes, poderes, espíritos malignos que trabalham em hierarquias
E esses poderes manipulam o invisível para manifestar o visível. Vocês estão entendendo? Um demônio tem condições de manipular. Anjos na Bíblia se transformavam em homem. Tomavam forma de carne. Comiam, bebiam. Amém? Nós vamos ver que os filhos dos homens, eu estava até dando aula pessoal de teologia, que é os Ben Elohim, ou Benai Elohim, tiveram relações com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Ou seja, houve uma intervenção no DNA. Não vamos falar disso não, tá? Só para você entender um dos assuntos. Nasceram gigantes poderosos. Golias não é nem parte disso. Golias é uma outra geração. Estamos falando de coisas muito maiores, como a mitologia grega. Por quê? Demônios tomaram corpos humanos. Conseguiram, e não sabemos ainda, não tenho como te explicar, mas a manipulação atômica faz com que chegue até o corpo humano. É só você fazer engenharia regressa. Faz engenharia reversa, vai dar um corpo humano. Olha aqui, você começa com átomo, molécula, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo. Então, quem controla átomo, cria molécula, cria célula, cria tecido, cria órgão, cria sistema, cria organismo. Olha aqui. Eu sei que isso não é estudado na igreja, porque você fala assim, mas eu estou voltando para a aula de biologia, e o pastor começou a dar aula agora de ciência, e o pastor agora vai dar aula de química. Não, querido, isso aqui é o mundo real. O problema é que a igreja evangélica fica tentando pregar um mundo ideal. Mas não adianta entrar no mundo ideal sem conhecer o mundo real. Esse aqui é o mundo real. Mundo real, para eu... Por que a gente se frustra com Deus? Por que a gente quer tudo e não consegue nada? Por que a gente fica projetando sonhos malucos e longos e acha que Deus é obrigado a nos atender? Porque a gente fica no mundo, no mundinho que não é o mundo da fé. Presta atenção, não é o mundo da fé. É um mundo ideal que líderes religiosos nos vendem, um placebo de fé, sabe, um mundo de Bob, um mundo lúdico, porque eles entendem assim, se não forem como criança não é tonta, criança não é burra, criança não é idiota. Jesus, quando mostra as crianças, ele está falando da capacidade da criança crer naquilo que ela vê, naquilo que ela ouve, naquilo que ela enxerga, no sentido de Deus e as crianças. Se vocês não forem como crianças, vocês não verão o reino de Deus. O problema é que as pessoas que estão na igreja, crendo no mundo ideal, elas não são como crianças. Elas são, desculpe, eu vou usar um palavreado aqui, e eu vou falar com base na psicologia social. Elas são malandras. Elas não são como crianças. Por quê? É interessante eu crer que se eu der R$1.000, eu vou ganhar 100 mil. Então isso não é ser como criança. Eu tenho fé para dar R$1.000, porque os R$1.000, o meu Deus vai me dar 100 mil. Você não é como criança, você é malandro. Porque a nossa taxa Selic está em 5%. Nenhum banco vai te dar 100, 200, 300, 1000% de juros quando você aplicar dinheiro. Só a tua fé no Valdemiro, a tua fé no Macedo, a tua fé em seja lá quem for, faz com que você creia nisso. Só que isso não é ser como criança. Isso é ser malandro, preguiçoso espiritual. Deus não nos ensina isso. Então, quando a gente chega no mundo real, entende que o mundo real é muito mais complexo e que o mundo real é isso aqui, é um mundo atômico, é um mundo molecular, celular, de tecido, de órgão, de sistema e de um organismo chamado ser humano que tem alma e que tem cérebro e que tem espírito quando é salvo por Jesus, a gente fica assim, caramba, mas esse é o mundo. Porque dentro de você é um coração, pulmão, rim, fígado, baço. Não é isso? Dentro de você é um intestino delgado, grosso. Dentro de você tem bexiga, tem testículo, tem útero. E tudo isso é átomo, molécula, célula, tecido, órgão. E todos os seus órgãos formam o sistema. E todos esses sistemas formam um organismo. E todo esse organismo forma você e eu. Então nós somos um ser atômico. Somos seres atômicos que interagem com toda a energia atômica no nosso corpo. Vocês estão entendendo? Dá um amém quem está entendendo, não está achando que eu estou tentando dar aula de biologia aqui, ao invés de falar de Deus. Fala de Deus, irmão. Fica aí falando das coisas do homem, sabedoria. A letra mata, hein, vaso?
A letra mata. Fala de Jesus, irmão. Fala dos milagres de Jesus. É melhor. Fica falando de átomo, célula, tecido. Ah. José, Deus te abençoe. Mas não é? É isso que eles dizem. Tu vai falar, tu vai explicar isso para... Ai, é muita coisa. Deus me livre. Bobeira. Fala de Jesus, mano. Fala simples. O evangelho é simples. É simples. Por isso que a tua vida está aí. Isso é simplismo. Isso não é simplicidade, não. Josildo, Deus te abençoe. Cuidado. Não confunda simplicidade com simplismo. Simplicidade é outra coisa. Simplicidade é ter capacidade de entender tudo e viver na simplicidade. Simplismo é incapacidade de entender tudo e ignorar tudo. Isso é simplismo. Isso é simplismo. Cuidado, cuidado. Deus nos deu a ciência e Daniel e José são prova de que Deus usa a ciência. Tá bom? A vida humana tem divisores energéticos. Quais são os principais? O biológico, o psíquico e o espiritual. O biológico é química e mecânica. Nós temos o nosso fator biológico, ele se divide em questões químicas e mecânicas. Claro, aí vai orgânica, tá bem. A psíquica, a alma, a sociedade, o ambiente e os sentimentos. E a espiritual, ela é divina, é sobrenatural e invisível. Então, quando nós temos o corpo físico, o corpo almático, o corpo espiritual dentro da mente, porque mente não é cérebro, vamos lá, deixar bem claro, gente. Mente não é cérebro. Mente não é cérebro. Mente é o controle de tudo que você tem. É o controle do corpo, da alma e do espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o homem espiritual a tudo discerne, por ninguém é discernido. Porque nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É quem controla. O Espírito Santo, a mente de Cristo, é aquela que nos influencia para controlar o meu corpo, controlar a minha alma e controlar o espírito que Deus me deu. Quando eu tenho o controle do corpo, da alma e do espírito, eu sou semelhante ao Filho de Deus. Sendo semelhante ao Filho de Deus, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é o controle do corpo, da alma e do espírito. Se eu não controlo o corpo, não tenho... Eu posso controlar a alma, não controlo... Via de regra, eu não vou conseguir controlar o corpo se eu não controlo a alma. Se eu não tenho o alinhamento com o espírito, eu não controlo a alma. Se eu não controlo a alma, eu não controlo o corpo. Por que um dos pecados que Paulo mais bate na tecla, que é bebedice, glutonaria... Por que ele está falando de beber demais, comer demais? Por que Paulo bate numa questão corpórea? O corpo para nada presta, para que eu vou ficar preocupado com o corpo? Mas Paulo bate na fornicação, no sexo, no dormir demais, no ócio. Por quê? Porque não controla o corpo. E muita gente na igreja, e eu falo por mim agora, eu não vou falar a partir de ninguém, eu falo por mim, nós temos que ter mais cuidado com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então o bios tem que ser cuidado. O bios, ele precisa ser moderado. O bios, o comer demais, o beber demais, a glutonaria, a bebedice, a orgia, o fumar, o beber lá a cachaça, a cerveja, tudo isso é falta de controle do bios. E tem uma energia no bios, a energia atômica. Quando você bebe, você altera a sua composição química. Alterou sua composição química, vamos voltar? Ó. Eu bebo, eu mexo com o meu organismo. Eu mexo com o meu organismo, altero o meu sistema. Altero o meu sistema, influencio meus órgãos. Influencio meus órgãos, adoeço meus tecidos. Mexo com as minhas células, altero minhas moléculas, altero o meu átomo. Ah, por isso então que os demônios conseguem tomar as pessoas. Porque um demônio é um ser atômico, é um ser espiritual. Se o demônio é um ser espiritual e ele vibra com os seus átomos em uma frequência, ele precisa fazer com que você vibre igual a ele para ele poder te possuir. Se o demônio vibra assim e você vibra assim, ele não pode, porque são vibrações heterogêneas. Então ele precisa fazer você beber, cheirar, fumar, prostituir, para você começar a vibrar como ele. Os iguais no mundo espiritual se atraem. Tá entendendo agora? Os iguais no mundo espiritual se atraem. Então, seres atômicos precisam ter o mesmo nível, a mesma velocidade, a mesma ciclagem hértica para caminharem juntos, para ter a simbiose. Eu falei que a aula de hoje é mais complicada. Eu preciso falar disso, irmão. Não adianta chegar aqui, Jacó segurou o anjo. Não adianta. Sai religioso demais, vamos sair do mundo de Bob, vamos sair da escolinha da Tia Naná, dá para sair da Tia Naná, tá bom? Vamos lá. Se eu sou uma pessoa comum, eu preciso prostituir.
Porque a prostituição me leva a vários estágios de como é que fala? De alteração energética. Qual o estágio de alteração energética? Quem controla meu corpo? O meu cérebro. Meu cérebro, ele está equipado com a emoção da psique. Então eu tenho aqui bios e psique trabalhando junto. Assista essa aula 3, 4 vezes, por favor. Não assista só uma, não. Se eu tenho aqui bios e psique, eu tenho alma e cérebro, ok? Eu acabei de prostituir. O que vai acontecer comigo? O bios vai ter um prazer momentâneo, mas a psique vai ter o quê? Um problema de consciência. E o que vai acontecer comigo? O que eu fiz, meu Deus? Meu Deus, o que eu acabei de fazer? Por que eu fiz isso, meu pai? Olha, esse estágio é um estágio de desestabilização. Eu acabei de me desestabilizar. E eu fiz o que com a minha vibração molecular atômica? Baguncei tudo. Por isso que as pessoas entram em depressão e não sabem como. Vai e começa. O que acontece comigo? Eu entro em baixa autoestima, ou seja, minha autoestima, ó, pecador imundo, tu é pecador. Olha aí, tá vendo? Deus não te ama mais, cara. Aqui, ó, Deus não te ama mais. Ah, meu irmão, agora o diabo vai te pegar. E você passa a fazer o quê? A Bíblia é linda, a Bíblia é linda. Olha o que o apóstolo João diz. 1 João capítulo 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lindo. Mas olha o que João diz assim. Mas, se vocês disserem que não têm cometido pecado e que vocês não têm pecado, tornamo-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Ou seja, aquele que se arrepende... Aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Olha, o João está só reforçando o que o Antigo Testamento já diz. Vocês estão compreendendo aqui a palavra de Deus e agora a ciência? Vocês estão compreendendo que a palavra de Deus nos leva a entender o que está patente aos nossos olhos, que vai para a escola, vai para a faculdade, estuda tanta coisa, faz Enem e não compreende que a palavra de Deus está trazendo isso para nós? Masturbação, pornografia, bebedice, droga? Ou... É isso que os demônios querem. Porque eles vibram baixo, eles vibram no mundo grave, denso, treva. O que é a luz? Já dei essa aula aí, vocês sabem disso. Então, para ele poder mexer com você, você tem que... Opa, chegou onde eu quero. Então, querido, até o seu corpo, a energia biológica, ela precisa ser equilibrada. Por que muita gente fala assim, pastor, não consigo jejuar? Porque você não tem controle disciplinar sobre o seu corpo. Seu corpo sente falta da quantidade de gordura, carboidrato, açúcares. Seu corpo sente falta da Coca-Cola, do café. Seu corpo sente falta daquele 2 hambúrguer, alface, queijo, molho, do satanás, esse Burger King, esse McDonald's. E você, ó, de noite, meu Deus... Alguma coisa de quantos mil itens que você já comeu o dia todo, meu filho? Acho que aquele litro de Coca-Cola não me fez bem. Acho que aquele Beirute, aqueles 2 Beirutes não desceram bem. Misericórdia! E Jesus não queima essa gordura, não. Não adianta você ficar, Jesus. Ô, meu pai, eu já tentei umas 20 vezes, não queima. Eu falei, meu filho, fecha a boca, vai. Fecha a boca. Compreendamos, amados. A parte psíquica, a alma, a sociedade, a ambiência, os sentimentos. Então nós precisamos unificar, unificar corpo, alma. Você vê que o apóstolo assim, e o Deus de paz vos preserve em todo o vosso corpo, alma e espírito. Olha o que Paulo diz, Paulo entendeu isso, ele descobriu. E o nosso Deus de paz vos preserve em todo o corpo, alma e espírito. Entende isso? Vamos compreender. E a parte espiritual é a parte divina, sobrenatural, é invisível, gente. Opa, perdão. Vamos voltar lá para o slide. Vamos caminhar que tem muita coisa. E amanhã tem mais. Olha aqui, as fontes de energia alimentar. Tudo, gente, tudo, os decompositores. Você deve estudar isso aí. Olha aqui, gente. Seu corpo é uma mina pequena de escala de partículas radioativas. Você recebe uma dose anual de 40 mili-rem da radioatividade natural originada dentro de você. Essa é a mesma quantidade de radiação a qual você estaria exposto ao tirar 4 radiografias do tórax. Você emite radiação porque muitos alimentos que você come, das bebidas que você bebe e até mesmo do ar que você respira, contém radionuclídeos.
como potássio, 40, e carbono, 14. Você já ouviu falar do teste carbono 14, da datação de alguns corpos e datação de situações, inclusive do solo, de pedras, montanhas, árvores, insetos, animais, ossos. Eles são incorporados em suas moléculas e eventualmente decaem e produzem radiação no seu corpo. Então você está aqui, ó. Você tem um ciclo. Deus é tão bom que quando ele fez a Terra, ele criou uma coisa que nós chamamos hoje de bioma. Ok? Essa sinergia, esse bioma, ou seja, tudo que nós comemos, essa forma da gente estar trabalhando e operando, faz a diferença. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, aqui é só para você ter uma noção, e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Preste atenção nessa alusão de energia. Olha aqui, a minha esquerda, a sua esquerda no quadro. Essa energia está espalhada. Por que está espalhada? Esse homem e essa mulher ainda não são uma só carne. Esse homem e essa mulher, no mundo espiritual ou no mundo energético, eles só estão ligados ainda pela atração física. A atração física está fazendo o quê? O agrupamento de energia dele e dela se juntarem. Vamos supor que isso aqui é um casal que vai casar. Casal de crente, sabe? Casal abençoado. Então eles estão se unindo, estão namorando, estão se conhecendo, estão se segurando. Quando eles casarem, o que vai acontecer? Olha aqui a energia. Eles serão uma só carne. Tá vendo? Aqui eles são uma só carne. Isso é numa situação natural. Agora preste atenção quando isso é uma prostituição. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Paulo está usando uma analogia para dizer que o cristão não pode estar ligado ao mundo. Aí ele está criando analogia do corpo biológico, da energia de alma, energia psique, para mostrar que quando o cristão, ele quer ser cristão e ao mesmo tempo quer tomar uma Kronenbier sem álcool, uma Heineken sem álcool. Preste atenção, obtuso. Não é o álcool da cachaça, não é o álcool da cerveja. É a tua intenção de ter uma cerveja na boca. O seu estado psique altera. Porque, na verdade, não é mais o biológico que está mandando, é o psique. E o psique quer segurar uma Kronenbier. O psique quer segurar uma Heineken. O psique quer mostrar na balada que ele também bebe, mesmo que ninguém saiba que não tem álcool. E ele quer enganar a sua consciência dizendo, não tem álcool, eu posso beber. Não tem álcool, eu posso beber. Jesus bebia vinho, não sei o quê. Não tem álcool. Ou! Está enganando a quem? Você acha que engana a quem? É complexo. E aí Paulo usa a analogia justamente de tornar-se um só corpo e dizer aquele que, infelizmente, se envolve, aquele que está ou se liga a uma prostituta, ele é uma só carne com a prostituta. Aí Paulo diz, o cristão que se envolve com o mundo, não vos conformeis com esta era. Tiago vai dizer que o Espírito Santo que está em nós tem ciúme de nós. Sabe? Então, ele está dizendo, você está se envolvendo. Deliberadamente. Uma coisa é você ter a natureza pecaminosa, outra coisa é você querer fazer. Há uma diferença de Romanos 7 para isso aqui. Há uma diferença muito grande. Vamos lá, vamos caminhar que o tempo está esgotando. Meu Deus. O que é um estado radioativo? Acabamos de falar. Todos nós entramos em estado radioativo, só que nós não sabemos. Eu, por exemplo, quando estou no meu nível de estresse máximo, eu queimo lâmpadas. Eu dou choque nas pessoas. Eu já quebrei câmbio, eu já fiz um câmbio de um carro meu quebrar. O trambulador quebrou, o mecânico disse, o que tu fez aqui? Tu puxou, tu deu martelada? O que tu fez com esse trambulador? O trambulador rachou. Mas o que aconteceu? Eu tinha acabado de expulsar um demônio de uma pessoa, foram 45 minutos de exorcismo, né? Vou ser sincero, exorcismo.
E eu dei aquela descansada, fui beber água, liguei o carro, mas falta de experiência espiritual, né? Isso já tem uns 15, 16 anos. E eu tinha uma Fiat Uno, pô, carro bonitinho, perfeitinho. E quando eu comecei a andar com o carro, passei a primeira, passei a segunda, passei a terceira, quando fui passar a quarta, a marcha arranhou e bah! E aí o câmbio ficou mole, mole, mole. Eu falei, ih! Fiquei com uma marcha só, fui até um lugar, parei, tentei, não consegui. Aí chamei alguém para me ajudar, puxou o carro. Quando eu cheguei na oficina, o cara levantou o carro e falou assim, ó, trambulador quebrou. Eu falei, o que é trambulador? Aí ele explicou, mostrou a peça. Ele falou, cara, como é que tu quebrou isso aqui? Aí eu falei assim, não sei, cara, eu quebrei. Eu liguei o carro e vim embora. Ele falou, não, tu fez alguma coisa. Você fez alguma coisa com isso aqui, cara. Tu não passou em alguma pedra? Você não socou? Eu falei, sou maluco, rapaz, vou quebrar meu carro? Só tenho esse. Ele falou, cara, eu nunca vi isso. Sinceramente, ó, vamos trocar, vai lá e compra a peça. Uma peça de plástico dura pra quebrar, meu querido. Meu Deus, tinha que dar soco na marcha. E eu, na minha cabeça, retaliação. Satanás está me retaliando, retaliação. Depois eu entendi, não tem a ver com retaliação. Ao expulsar o demônio daquela menina, por mais espiritual que eu fosse, por mais que eu estivesse... por mais que eu estivesse em santidade, não estava em pecado, em jejum e oração, eu, de certa forma, quando a gente expulsa demônio, a gente entra em estado de sinergia. É claro que o que está em mim é maior o que está em nós. Olha, entenda o texto, maior o que está em nós do que o que está no mundo. O texto não diz que no mundo não tem nada. Diz que é maior, mais e maior do que o que está no mundo. Mas há o quê? Mas há uma troca. Há uma troca. Ok? O que eu tinha que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu sempre faço hoje, que eu não trabalho com libertação. Após a libertação, eu sento, eu oro, eu respiro, eu me acalmo, agradeço a Deus por aquele momento, peço ao Espírito Santo para me limpar, tirar todo o resquício energético, para tirar toda e qualquer coisa. Quem já viu uma pessoa expulsar demônio, e depois chegar em casa e ficar com dor de cabeça, dor nas costas, com enxaqueca, ou fazer o filho. Olha só, você expulsa um demônio, participa. Às vezes você nem é a pessoa que vai expulsar o demônio. Você é o intercessor. Chega em casa, um filho fica com dor de cabeça, o marido começa a ter enxaqueca, a esposa tem um problema, a cachorro fica doente. O que eu quero dizer? Você trouxe... A gente é igual uma bateria, gente, é o estado radioativo, é isso que eu quero explicar para vocês. Isso é ciência, mas isso é também Bíblia. Isso é ciência, mas é espiritual também. Igreja, aprendam isso em nome do Senhor Jesus. Por favor. Vamos lá. Eu chego igual uma bateria. Só que chega um momento que eu entro em estado radioativo. O que é o estado radioativo? Aí o cachorro que está perto de mim, minha esposa, meu filho, a caixa d'água, a luz. Pruf! Vocês estão entendendo isso, gente? Emissão espontânea de partículas ou radiação. Por isso que é sempre importante, ao terminar uma libertação, agradecer, adorar. Ó. Deixar tudo isso embora. Por que Jesus, depois de pregar, expulsar demônio, combater com os fariseus, ele ia para o monte orar? Mandava os discípulos embora. Vai, pode ir na frente, eu vou orar. Não, eu tenho uma comida especial para comer. Senhor, Angélica, Deus te abençoe. Não, gente, eu preciso. Eu passei o dia todo pregando, expulsando o demônio, curando. Dá licença. Dá licença. Deixa eu subir ao monte agora. Jesus é inteligente, Jesus é sábio. Por que os profetas se isolavam? Por que os profetas se isolam? Entendeu, gente? Todo pastor, todo profeta, todo obreiro tem que ter um tempo para se isolar. Esse negócio de... Para! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta... Ô, meu irmão, não vai dar certo não. Você vai morrer. Para! Você vai morrer e a gente deve ser assim, pastor... Quanto mais eu estou na obra, quanto mais eu visito os presídios, quanto mais, pastor, vou nas favelas, quanto mais eu expulso o demônio, parece que lá em casa a coisa está ficando pior. Claro, tu está tirando os outros, levando lixo para você e vai para tua casa, bobão. Faz isso não.
Não, não, não. Tenha um tempo para você se limpar, rapaz. Tenha um tempo para você botar isso para fora. Renovar. Ó, renova. Renova. Aí o cara se acha super crente. Não, porque a unção de Deus... A unção de Deus chegou aqui. Claro, o problema não é a unção de Deus não, irmão. O problema é o depósito. O que adianta você ter uma caixa d'água de água com um balde? Você não pode transportar uma caixa d'água num balde. Então, por favor, filho, é aos poucos. É aos poucos. Tá bom? Você precisa entender isso. Você precisa repor aquilo que é de Deus na tua vida. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come! Mas ele lhes disse, tenha um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe tem trazido algo para comer? O que Jesus ia comer? Eu vou jejuar porque agora eu preciso de energia espiritual. Josilda, Deus te abençoe. Eu preciso de alimento espiritual. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha só, a roupa levava o que de Paulo? O que a roupa levava de Paulo? Radiação atômica. Ou seja, você exala o que você tem, filho. Certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia que ninguém lhe tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, a multidão te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus disse, alguém me tocou porque eu senti sair de mim poder. E a mulher tocou no talit, no tizit, ela não tocou na orla, tá? Esse texto está totalmente equivocado. Na Bíblia judaica, traz bem claro que ela tocou o quê? Na franja, no tizit, que é o simbolismo da autoridade de um rabino. Jesus andava com seu talit, e ali tem aquela franjinha, é um barbante amarrado com vários nós, que significam os preceitos da lei, a autoridade do rabino. Quando ela toca ali, ela faz o quê? Ela exaure, ela suga a energia de Jesus. Jesus falou assim, eu senti sair de mim poder. O tizit, ela só tocou na franjinha. É igual o capelo que a gente tem da formatura. Ó, só a franja do capelo, ó. Tocou ali. Jesus falou, opa! Jesus era tão sensível, gente. O mestre era tão sensível com a sua... Ele tinha mente. Então ele controlava o corpo, ele controlava a alma e controlava o espírito. Ele falou assim, me drenaram. Alguém me drenou. Alguém me drenou. Demônio não podia ser. Nem pensar. Os demônios tinham medo dele. Quando via, ficava desesperado. Então, quem me drenou? Ele sabia que era um ser humano. Quem me drenou? Quem puxou de mim minha energia? Eu senti sair virtude de mim. Cadê? Cadê? E aí a mulher veio e falou, vai, minha filha, tua fé te salvou. Amém, queridos? Mas aí está falando de Jesus, né? Alguém que tinha uma vida voltada em todas as esferas. Amanhã nós vamos falar de quê? Fontes de energia. Alimentar, física ou mecânica, ambiental, psíquica e espiritual, gente. Amanhã nós vamos tratar disso. E vamos entender como é que a nossa vida, em várias áreas, financeira, espiritual, quais áreas da nossa vida não dão certo porque tem fluxo interrompido. Não, eu vou orar para a tua prosperidade acontecer. Por que acontece, pastor? Porque sem querer, você não sabe, de forma indutiva, você consegue quebrar isso. Mas se mandar você explicar, você não explica. Porque, infelizmente, o evangelho que a gente tem é o evangelho que, infelizmente, não ensina ninguém a construir nada. Eu quero te vender o produto pronto. Entenda aí, tá? Eu te vendo isso aqui sem te dizer como é que faz. Porque eu quero ganhar dinheiro nas tuas costas. É por isso que eu não te digo como é. Mas aqui, graças a Deus, a minha missão, apesar da minha falha, apesar de ainda ter que aprender muito de Deus, mas a minha missão é te explicar como é que é feito. Se você quiser aceitar e achar que pode ser usado na tua vida, glória a Deus. A minha vida tem dado certo. Posso falar pela minha vida. Se estivesse dando errado, eu não estaria aqui, que seria o maior hipócrita do mundo. Mas tudo que tenho conseguido dessa forma.
Deus tem me dado o entendimento, o ensinamento e a palavra. Nada sem a palavra, deixando bem claro. Nós não vamos trocar Jesus, não vamos trocar o Espírito Santo, não vamos trocar a palavra dele por ciência, não é isso. Mas vamos compreender que a ciência vai nos ajudar. Amanhã vamos falar justamente isso. As fontes de energia. Fonte de energia alimentar, fonte de energia física, fonte de energia ambiental, a psíquica e a espiritual. E se você notar uma, pega a outra. Ó. Alimentar mexe com a mecânica e com a física. A mecânica e a física mexe com o ambiental mexe com a psíquica mexe com a espiritual. Olha que interessante, a espiritual mexe com a psíquica mexe com o ambiental mexe com a física e mecânica e mexe com o alimentar. Daí eu consigo fazer jejum. Como é que eu consigo fazer jejum? Quando o meu espiritual está forte. Quando ele está forte, a psíquica está forte, o ambiente não mexe comigo, eu consigo controlar minha fisiologia e consigo parar de comer. Mas quando eu estou muito só, me alimento, eu não consigo parar de comer, meu ambiente é horrível, minha psique é trancada, a alma aprisionada, meu espiritual é fraco. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês. Tenham uma boa noite. Opa, volta. Amanhã a gente fala também, cadê? Amanhã, homeostase, vampiros energéticos, ambiências, drenos... Meu irmão, me confundi. Peraí. Essa é a explicação que eu darei para vocês. Amanhã eu entro aqui de novo. Então o que acontece? Amanhã vamos falar de homeostase, vampiros energéticos, ambiências, drenos demoníacos e energia espiritual. Ih, rapaz! Não percam! Ó, se você perder amanhã, meu irmão, assiste depois, vai estar gravado. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus possa cada dia mais levar vocês a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Deus abençoe a todos. Amanhã às 20 horas, alguém perguntou, amanhã é o horário das quintas. Todas as quintas eu gravo às 20. Amanhã, 20 horas. Repete comigo, 20 horas. De novo, 20 horas. Diga pro teu irmão do lado. Não tem irmão aqui não. Amém. 20 horas. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Graça, paz, prosperidade a todos vocês no nome de Jesus.